Papo de Loja essa semana vai ser um papo de franquia. Um setor que reúne 160 bilhões de faturamento no Brasil, com 140 mil unidades. Para falarmos sobre o setor, sua perspectiva e seu futuro, nós temos o prazer de receber Altino Cristofoletti Júnior, presidente da Associação Brasileira de Franchising, e Cláudia Bittencourt, que é fundadora e diretora-geral da Bittencourt Consultoria. Altino, Cláudia, obrigado por estarem conosco. Eu que agradeço, parabéns aí pelo trabalho, por tudo que vocês têm feito pelo varejo e franchising brasileiro. Obrigado, Altino. A pergunta primeira, mais objetiva é: por que a franquia se deu tão bem no Brasil? Bom, há 30 anos atrás, franchising era considerado um canal, né? E hoje, depois de decorridos todo esse tempo, a gente percebe claramente que é um sistema muito bem estruturado, né? Hoje, a franquia não é mais o ponto de venda, ela virou um sistema de canais todos integrados. E é justamente por ter dois empreendedores envolvidos, um com uma visão muito mais estratégica de rede, que é o franqueador, e do outro lado, franqueado, com uma visão focada, local, integrado naquela realidade, naquele território, é que com esses objetivos em comum conseguem ter o sucesso que tem. Não é à toa que o Brasil é um dos países mais relevantes em franchising hoje no mundo. Em termos de representatividade na franquia do mundo, em que escala o Brasil está? Em número de unidades, o Brasil se encontra em 6º lugar, mas em número de marcas, nós temos praticamente 3 mil marcas no Brasil, é o 4º lugar no mundo. Cláudia, o que você considera seja característico do setor de franquia no Brasil comparado com outros mercados? A questão tributária, o simples, influencia positivamente para termos esse número de franqueadores e franqueados no Brasil? Como característica, o que eu acho que é bem importante no franchise, que tem feito esse crescimento, né, quase que exponencial no Brasil, é a forma de você replicar um modelo de sucesso de forma estruturada e colocar na mão de um empreendedor que tem o anseio para empreender, mas ele entra com uma segurança maior, né? Ele entra com todo o apoio da franqueadora para que ele tenha um sucesso realmente naquele negócio. Saindo daquela estatística que nós temos no Brasil de mais de 60% dos negócios de empreendedores iniciantes que morrem nos 5 primeiros anos. Então, no aspecto tributário, tem a vantagem sim, porque são negócios menores, independentes e que pode utilizar o simples, né? Então, essa também tem sido um fator de sucesso para o franchise no Brasil. Altino, o que a franquia brasileira, o modelo de gestão da franquia brasileira tem a ensinar para as corporações globais de franquias? O próprio ambiente em que a gente vive, um ambiente que tem um arcabouço tributário extremamente complexo, que precisa ser melhorado, né? Mas ele é complexo. O fato de nós estarmos inseridos num país continental, nós temos vários Brasis dentro do Brasil, com várias culturas, vários jeitos de ser. O fato do brasileiro ser um empreendedor nato, né? Todos esses são atributos muito importantes para que a gente tenha um franchising que é referência no mundo, né? Não é à toa que todo mundo quer visitar o Brasil. Por que vocês dão certo? Por que vocês conseguem crescer as redes, né? Eu acho que são todos esses fatores, né, integrados, e o fato da gente sempre estar vivendo em ciclos econômicos que parecem um pouco aí um carrinho, né, dentro de uma montanha-russa, né, faz com que o empreendedor brasileiro tenha uma resiliência muito importante para trabalhar nesse ambiente de negócios muitas vezes adverso, né? E o sistema de franchise, então, nesse sentido, ele propicia esse crescimento, esse desenvolvimento, e por isso é referência. Cláudia, vocês têm feito já há alguns anos um fórum internacional de gestão de franquias. O que é que, no seu entender, o sistema de franquias praticado no Brasil deveria buscar, talvez, mais inspiração naquilo que se pratica no mundo inteiro para ser mais desenvolvido aqui? Hoje o sistema de franquias do Brasil ele já é considerado um sistema maduro, né? Nós temos uma lei que é considerada uma lei muito eficaz, porque ela é uma lei simples, mas ela é uma lei que
protege os dois lados, né? Então, acho que mais inspiração na parte de gestão. Ainda temos um caminho longo para percorrer os franqueadores em modelos de gestão, principalmente na parte de tecnologia, da inserção do digital nas redes de franquias. Então, esse é um caminho que nós temos que percorrer e acho que as empresas franqueadoras deveriam, né, Valtinho, buscar mais o uso da tecnologia para melhorar a produtividade do franqueado lá na ponta. Mas se me permite, Lógico. no último congresso que foi fantástico, vocês trouxeram o tema do propósito, né? E um dos grandes fatores de sucesso e de relevância do franchise é que ele constrói marcas, né? E as marcas são construídas se tem um propósito por trás. É isso também que é um grande motor direcionador do desenvolvimento do franchise, né? Eu costumo dizer que o franchise é um grande promotor do desenvolvimento. E ele é por fazer marcas fortes. E a marca com o propósito por trás faz toda a diferença, né? E hoje nós temos marcas no Brasil que começaram com, por exemplo, uma confecção de bolos em casa, que hoje é uma das maiores redes de bolo no Brasil, e com um crescimento exponencial, porque entrou de uma forma estruturada, seguindo uma orientação técnica e vendendo para aquele franqueado que tem realmente condição de operar o negócio, porque um dos pilares muito importantes do franchise é o perfil do franqueado. Daí o sucesso dos multifranqueados, né? Que hoje se especializaram em gestão e estão fazendo, hoje são extremamente cotados no mercado pelas franqueadoras. Você diria que, vocês diriam que a multifranquia é um conceito no qual o Brasil ainda deve se inspirar pelo que se pratica no mercado internacional? Porque é relativamente recente aqui, mas está crescendo fortemente. Hoje nós já temos quase todas as redes têm o seu multifranqueado. O que é o multifranqueado? É aquele que tem mais do que uma unidade na mesma rede ou que consegue ter redes diferentes, né? E o fato de, nesses últimos 3 anos, o Brasil ter tido um dos piores ciclos econômicos, fez com que as marcas pudessem desenvolver o que a gente chama do crescimento interno. Os próprios franqueados foram se consolidando na sua segunda, terceira em pequenas redes. Então esse processo está ajudando a se consolidar, que é um processo que é realizado em todo o mundo, né? E o Brasil não está atrás. Hoje nós já temos grandes grupos de multifranqueados muito bem estruturados. E é uma tendência. É lógico que a maior parte ainda das redes possuem o franqueado que tem uma única unidade, né? Mas é um modelo que tende a avançar. E agora na crise, então, esses multifranqueados, eles procuraram essas oportunidades, procuraram redes para comprar mais franquias, para aumentar seu portfólio de marcas e se especializar em gestão, então indo muito bem. E Cláudia, vocês imaginam que a expansão do setor de franquias no Brasil vai ocorrer pela convergência de 2 aspectos caminhando em paralelo? De um lado, as grandes corporações concentrando mais franquias em multifranqueados e, de outro lado, expandindo a base de franqueados individuais? Sim, sem dúvida. Todo objetivo de uma franquia é criar uma rede, criar capilaridade, já que as franquias estão muito estruturadas no varejo, né? Então o foco da expansão, ele se dá num primeiro momento com franqueados que têm uma única unidade, né? E num segundo momento esses franqueados vão se consolidando, abrindo novas unidades. Agora, o importante dentro dessa estrutura de crescimento é a questão de não ser só mais a loja física, né? Muitas redes estão já indo por porta a porta, sempre vai ter uma plataforma de e-commerce. Multiplicando o canal. Multiplicando o canal. Então, e ter o franqueado como pivô, como centro do contato com o cliente final, isso é extremamente importante para o sucesso desse desenvolvimento. Essa característica de onde o franqueado é, digamos, o pivô de um sistema de venda direta, ao mesmo tempo que ele opera a loja, vocês diriam que isso é particular do Brasil? O Brasil tem entrado muito por essa solução, muito fruto das necessidades, né? O homem sempre se movimenta pela necessidade.
Então foi extremamente importante esse momento em que nós tivemos que rever processos, rever produtos, rever sistemas, e o fato de utilizar o multicanal, né, que já é uma coisa que a gente vê falar há muito tempo, o Brasil conseguiu colocar na prática no franchising justamente por essa inovação, por esse empreendedorismo que é nato do brasileiro. Eu achei exatamente isso que eu ia falar. Nós temos uma característica, né, perfil empreendedor do brasileiro é muito forte. Os índices, tem as estatísticas mostram que o Brasil tem os maiores índices de empreendedores. Então tem muitos empreendedores com pouco capital que querem montar um negócio. Então as empresas enxergaram essa oportunidade também de crescer não só com uma unidade física em regiões com 500 mil habitantes, mas também formatar modelos e colocar na mão desses empreendedores que têm capacidade de trabalho, têm recursos e querem um negócio estruturado, onde ele tem um apoio da franqueadora. Isso fez um crescimento aí muito grande também das micro franquias, que estão sendo utilizadas hoje não só por pequenos empresários, mas também por grandes empresários que estão usando esse modelo. Vocês dois destacaram a maturidade do setor de franquias brasileiro. Como é que as organizações mais reputadas e conhecidas no Brasil, franqueadoras, estão tratando do tema sucessão? Porque muitos dos primeiros franqueados estão chegando numa idade onde tem que passar o negócio para sucessores. Como que isso está sendo tratado, Altino? Esse é um tema, é uma pauta, uma agenda de pauta extremamente atual, né? Porque nós temos não só a sucessão dos franqueados, mas temos a sucessão do franqueador também, né? Próprio franqueador. Muitos dos fundadores hoje, né, estão com o grande desafio, né, de criar ou uma estrutura profissional ou dentro da própria família, né, a continuidade e o desenvolvimento daquela ideia original, daquele sonho original, né? E a ABF vem colocando essa agenda em pauta, né? No próximo ano, inclusive, nós vamos ter um dos seminários a questão da sucessão, e isso se reflete também lá no franqueado, porque muitas redes, né, o franqueado teve os filhos, alguns filhos têm a competência de dar continuidade ao trabalho, outros têm outros dons, né, que foram para outras áreas, mas o negócio continua, né? Então, cada vez mais a necessidade da profissionalização, né, da governança corporativa, tanto na franquia como no franqueador, é extremamente importante para que o sistema cada vez mais cresça de forma sustentável. Porque não tem volta, né? A partir do momento que você entra no sistema de franquias, o franqueador, não dá para ele falar, agora estou cansado, vou parar, vou aposentar, né? Ele tem que continuar, porque tem uma rede, né, de 100, 200 ou mais que dependem desse negócio. Então, ele tem que continuar sendo inovador, senão ele pode ter problema na rede, né? Então, esse é um grande desafio, realmente. Tanto da sucessão do franqueador quanto de franqueados, que muitas redes já estão no momento de fazer esse processo, né, Altino? A gente tem acompanhado. Agora, tem um aspecto interessante, e a maturidade do setor de franquias é tal que o setor de franquias está sendo um benchmarking para outros setores no Brasil, por exemplo, no seu processo de internacionalização. É o setor de franquias brasileiro que tem puxado a internacionalização na área de distribuição de produtos e serviços do Brasil. O que vocês têm feito no sentido de estimular esse avanço mais forte? Bom, primeiro é uma parceria já de longa data com a Apex, né? Com o objetivo de preparar o franqueador brasileiro para a internacionalização. Não é trivial, não é um trabalho simples, ele exige um planejamento. O fato de eu tomar uma decisão hoje de que vou fazer uma internacionalização, isso vai ocorrer daqui 2, 3 anos, existe toda uma preparação do time, da curva de aprendizagem. Da curva de aprendizagem, da linguagem, de pesquisa de mercado, né? Então, hoje, o Brasil tem tido sucesso, é lógico, porque cometeu alguns erros lá atrás, né? Nós tivemos os precursores que foram lá com a cara e coragem, colocar o seu produto, né, em outros países, e hoje o Brasil já tem uma tecnologia, já tem um know-how
de fazer essa exportação de marca, né? O que a gente entende enquanto ABF é que existe naturalmente uma exportação do produto, que é uma coisa mais natural. Mas o que a gente quer é que exporte a marca, que exporte... Valor agregado. É aí que agregado. você agrega valor, né, naquele produto, né? Então você tem hoje marcas fantásticas, né, que tinham produtos aqui que não tinham valor nenhum e que conseguiram, através de agregar valor, produzir uma marca brasileira lá fora. E que orgulho que dá, né? A hora que você chega lá, você vê uma marca brasileira e o franchising tem... E criando líderes globais, né? Líderes globais. Por exemplo, na área das sandálias Sem com dúvida. havaianas. Em todas as áreas a gente tem tido essa oportunidade. Mas é um aspecto interessante, né? Porque se nós imaginarmos como vai ser o futuro das organizações globais, elas terão que necessariamente combinar marca, processos, tecnologia, produto com a competência individual de empreendedores que permita que esse sistema consiga, ao longo do tempo, crescer, expandir e estar permanentemente se adaptando. E nesse aspecto, a franquia já traz uma resposta pronta para isso, né? Sem dúvida. Agora, gente vai ser sempre o fator decisivo, né? Dinheiro a gente tem muito aí no mercado, né? Você tem que ter uma boa ideia, um bom plano de trabalho, mas gente sempre vai fazer a diferença, né? E o franchising é um setor que trabalha muito o desenvolvimento das pessoas. Eu também costumo dizer que o franchising é uma formadora de pessoas. Hoje são mais de 1.200.000 empregos diretos envolvidos, né, no franchising. E isso é um celeiro, porque o franchising tem uma coisa extremamente positiva. Quase todas as marcas têm uma escola, têm uma academia, né? E isso ajuda a formar pessoas, né? E desenvolver o espírito do empreendedorismo. Exato. Parte para ajudá-lo a crescer mais rápido, ele precisa ter isso, porque a maior dificuldade das redes são pessoas. Então, eles as escolas de inglês têm seus grupos, as academias de formação, Bob's tem a academia do franqueado. Então, vários franqueadores mais conscientes dessa necessidade, eles já fizeram isso e estão indo muito bem, né? Tem um outro aspecto que chama atenção, porque, né, no cenário global há uma tendência clara de desintermediação de negócios. É o varejo que desenvolve marca própria e, do outro lado, a indústria que desenvolve seus canais exclusivos. E quando a indústria desenvolve o canal exclusivo, ela tem optado por utilizar a franquia como o canal de distribuição, porque ela pode aportar a marca e o processo, mas ela depende do conhecimento individual desse franqueado. Vocês veem isso como um movimento que vai continuar expandindo? Então, eu acho que é um movimento que vai crescer muito. Nós temos feito vários projetos para indústrias e a grande vantagem é que ele vai para o varejo de uma forma estruturada e com o operador trabalhando da forma como ele quer, na exposição do produto, no atendimento do cliente e a proximidade maior dele com o consumidor final, que para a indústria o franchise permite isso, que é espetacular, né? Não depende mais só dos distribuidores, né, como no passado. Hoje a gente tem o fenômeno dos marketplaces, né, das plataformas digitais que procuram aproximar mais rapidamente o consumidor do produtor, seja do produto, serviços, né? Mas à medida que você tem um interlocutor físico, que é o franqueado lá na ponta, e que pode naturalmente evitar muitos conflitos, diminuir ruídos, né? A questão do no friction, que a gente vê falar muito, né? Faz com que o sistema seja um elemento aglutinador de todas essas plataformas e todos esses canais. Bom, gente, claramente nós permaneceríamos muito mais tempo conversando sobre o vigor do setor de franchise no Brasil, como ele se tornou um benchmarking para outras áreas de negócio no Brasil e como o Brasil se transformou num benchmarking para o setor de franquias global. Queria agradecer muito a Cláudia, agradecer muito ao Altino, a você que esteve conosco nesse Papo de Loja, que hoje foi Papo de Franchising, o agradecimento por ter estado conosco. Voltamos na próxima semana e lembre-se, você pode ver a entrevista completa
no nosso site mercadoeconsumo.com.br e tem a reprise do programa no próximo sábado às 8h30. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Marco. Obrigado, Cláudia.